Olá, boa noite a todos. Dessa vez agora num espaço novo, diferente para vocês. A gente vai hoje bater um papo, conversar um pouco sobre a psoríase. A psoríase que é uma doença da pele que ela está muito relacionada com a alteração no extrato dos queratinócitos, que é uma camada da pele, em que começa a gerar uma inflamação muito grande da pele. A pele que se regenera a cada 3 semanas, basicamente, começa a sofrer uma proliferação completamente desordenada. E isso faz com que as pessoas comecem a se coçar bastante, comecem a inflamar muito a pele e com isso há o aparecimento daquelas cascas, aquelas escamas prateadas que podem dominar o corpo todo. A psoríase, ela tem várias apresentações. Tem psoríase que só comete o plano ungueal, a unha. Tem psoríase que acomete mais o couro cabeludo. A psoríase vulgar, que é a mais comum, é aquela que aparece aqui nos cotovelos, ambos os cotovelos, nos joelhos do paciente, aquela que aparece geralmente também nas costas, nas superfícies que a gente fala extensoras, joelhos e cotovelos. Ela é bastante frequente, é a mais comum dos quadros de psoríase. Tem a psoríase que só dá no couro cabeludo, ela gosta de dar nessas regiões laterais e até na região occipital, que é atrás do couro cabeludo. A psoríase, que também existe de uma maneira bastante frequente, é a psoríase invertida, que acomete nas áreas das axilas, ou seja, embaixo do braço, também nas regiões da virilha, que é a região inguinal que a gente comenta. Isso acontece com frequência. Em crianças é muito comum uma psoríase que forma um monte de gotinhas na pele que começa a descamar e fica bastante vermelha. Pode estar relacionado a processos infecciosos, geralmente infecção do ouvido, infecção da garganta. Então esse processo acontece com mais frequência na turminha pediátrica. A psoríase, ela tem alguns fatores genéticos, tá? Então de próprias células que vêm de pais, mães, vós para os seus filhos, para os seus descendentes. Tem um fator, inclusive, para validar essa questão genética, que em gêmeos que são homozigóticos, aqueles univitelíneos iguaizinhos, ela chega até a 70% os quadros de psoríase. Então, tal importância tem o fator também genético. A psoríase, ela acontece por uma resposta imunomediada, uma resposta inflamatória via resposta do tipo celular, a gente comenta. Tem uma classificação que a gente utiliza, que é a classificação de Gell e Kumbis, e a resposta celular é a resposta que mais aparece na psoríase. Hoje nós sabemos também com os trabalhos científicos que a psoríase, ela aparece muito com o aumento do sobrepeso, o aumento do peso, então pessoas que estão acima do peso, pessoas obesas, obesidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, ela vai ter uma tendência a agravar mais e aparecer o quadro da psoríase. Por quê? Porque pessoas que aumentam o peso, aumentam também a tua resistência à insulina. Você vai fazer então o teu corpo trabalhar muito, tentar sugar aquele excesso de glicose, e então ela produz mais insulina para fazer esse trabalho. Por isso que a insulina geralmente vem alta, outros componentes inflamatórios também vão aumentar nos exames de sangue que nós solicitamos, e isso vai fazer com que o paciente tenha uma chance, uma propensão aumentada de ter um risco para desenvolver um quadro de psoríase. A psoríase é um problema público. A psoríase, para você conseguir distinguir o seu quadro clínico, a sua apresentação de gravidade que o paciente chega até você, você tem alguns critérios, como por exemplo o DLQI, que é um critério que você vai fazer perguntas ao paciente para ver se aquela doença que ele tem, ela é incapacitante, ela atrapalha muito a vida do paciente. Vocês vão ver que a maioria das pessoas que tem psoríase mais grave, elas sofrem demais, e com isso o DLQI ele vai ganhar notas muito altas. Além disso, você tem o critério que chama PASE. O PASE ele vai levar em consideração algumas coisas fundamentais em uma placa da psoríase, que é uma placa geralmente assim mais avermelhada, que a gente diz eritematosa, e que ela pode descamar bastante.
Então, o que a gente leva em consideração no PASE como médico dermatologista? A gente avalia principalmente a extensão da placa, as localidades que elas estão e principalmente a descamação da placa e se ela é bastante inflamatória, a espessura daquela placa, o quanto que aquela placa está infiltrada, inflamada e o quanto que aquela placa está descamando e qual que é a extensão do quadro, onde que ela acomete, onde ela mais acomete, qual é a superfície corporal total que ela acomete. Então, esses dados, quando a gente vai avaliar um paciente com psoríase, ele já tem que estar na nossa cabeça, assim. O paciente chega, você já tem que pensar nisso. Por quê? Porque são essas tomadas de conhecimento, esses gatilhos que você vai puxar, que você vai poder beneficiar o seu paciente. No consultório, no dia a dia, eu atendo uns 100 números de pacientes aí com psoríase no mês. Tem muitos pacientes que a gente atende e, assim, com frequência, a gente já fica com esse pensamento bastante automático, fica automatizado. No começo, alguns profissionais têm mais dificuldade, mas depois você vai aprendendo a manejar com mais calma e com mais rigor científico os quadros de psoríase. Psoríase, além desses quadros que eu falei, couro cabeludo, no corpo, né, na região extensora, cotovelo, joelho, nas costas, tem a região que só pega a unha, tem a região que dói muito, que é a região articular. Geralmente o paciente vai acordar com muita dor, rigidez matinal. Tem também aquela psoríase que eu falei, que ela, às vezes, em alguns casos, ela pode aparecer, que ela às vezes se torna até comum. Eu falei até que é um quadro que a gente, mais comum, que a gente tem visto bastante, porque eu estou pegando muito caso, que o paciente vem até encaminhado de outros colegas médicos, até como fungo, se fosse um fungo da virilha, um fungo na axila, mas na verdade não é. Às vezes é uma psoríase do tipo invertida, que gosta de pegar outras áreas das dobras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então essas psoríases invertidas, áreas de dobra, couro cabeludo, articular, ungueal, então são quadros de psoríase que eles são extremamente importantes para você poder reconhecer e diagnosticar. O quadro da criançada, lá daquela população que a gente comentou que é infantil, nós detectamos muito os quadros que principalmente eles são em formas de gotas, porque geralmente essa psoríase que ela é gutata, que a gente fala, acomete muito a criançada e vem geralmente depois de um processo de infecção da garganta, dos ouvidos, outros tipos de infecção até, e pode culminar então com o aparecimento da psoríase. Em relação ao tratamento, existem N tratamentos, várias possibilidades de tratamento para psoríase. Tem o tratamento que é só para passar remédios, medicações na pele. Tem outros que a gente faz uma cabine de fototerapia ou banho de luz, tá? Que pode ser a terapia até com a luz solar, que é uma luz natural, cheia de energia, que eu adoro, que o paciente até consegue no verão, nas épocas do verão, nos 3 meses aí de verão, ele consegue tomar banho de sol mais regular e começa a melhorar bastante o aspecto da psoríase, porque aquela radiação vai inibindo alguma quantidade celular, então o paciente começa a ter uma resposta positiva. Então essa doença, que ela é imunomediada, que é autoimune, a psoríase, ela tem esse benefício também com a medicação tópica, com também a terapia com a fototerapia, que é a luz que você recebe numa cabine, ou então, para aqueles que não têm acesso ou não conseguem utilizar a cabine, porque tem que ter pelo menos 2 vezes de frequência na semana, às vezes a pessoa trabalha o dia todo e ela não consegue fazer a cabine. Então, o que você propõe? O que você sugere para ela? Que ela consiga tomar um banho de luz. Ah, mas eu moro numa cidade que não tem pouca luz, que só chove, etc. São Paulo, Paraná, Curitiba, enfim, fica difícil, trabalho demais. Não tem problema, a gente faz medicação também. Além da de passar, que é a tópica, a gente pode fazer remédio pela boca e até medicação injetável, que daí é uma outra seara, que são as medicações conhecidas como imunobiológicos, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo introdutório em relação a um assunto bastante prevalente, importante, mundialmente falando, ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e estamos aqui de novo.